Meus irmãos, nós reiteramos aqui a nossa gratidão ao conselho desta igreja, à igreja, por nos receber neste dia, pela manhã e agora, nesse momento de adoração ao nosso Deus. Obrigado. E é um privilégio para nós juntos adorarmos o Redentor. Não há bem maior do que este, de nos aproximarmos de Deus através de Cristo, que é o seu Filho, é Deus, é o Deus Filho, mediante o qual nós somos reconciliados com Deus. Por ele nós temos segurança de aproximar-nos de Deus o Pai e tratá-lo assim, como nosso Pai, como nosso Senhor e Pai. E ele fala, nos aprove o Senhor falar-nos, ensinar-nos mediante a sua palavra. É o cetro do seu governo, é a sua palavra. E nós temos o privilégio de tê-la, de lê-la com liberdade nesse país. E fazemos muito bem em atentar para ela. E eu convido-vos, meus irmãos, a abrir o texto do livro de Atos. Nós vamos ao capítulo 6. E eu peço que os irmãos acompanhem a leitura que faço, dos versos 1 até o 7. E também peço que os irmãos mantenham a escritura aberta aí. A escritura assim nos fala: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O padecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E o texto termina assim: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai bendito, aqui estamos reunidos aos pés do Senhor, mediados pelo Teu Filho. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor, precisamos ouvir a Tua voz, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, da Tua boca, Senhor. Ensina-nos, desafia-nos, esclarece-nos, ó Deus, torna-nos um povo ainda mais forte e dirigidos pela Tua palavra, para agradarmos ao Senhor e glorificarmos o Senhor todos os dias da nossa vida, até que o nosso Redentor Jesus volte. Que nos alegremos em cumprir a Tua vontade, Pai bendito. No nome dEle nós oramos, agradecidos. Amém. Meus irmãos, ter família é uma bênção. É uma bênção ter filhos. Feliz aquele que enche a sua aljava deles, né? A Escritura nos fala disto. Uma bênção. Deus abençoa o mundo com a família. Embora alguns tentam hoje destruir a família, todavia é a célula máter da sociedade. E Deus abençoa as gerações, não só uma sociedade, mas gerações e gerações através da família, ou das famílias. E agradou ao Senhor conduzir as famílias através dos pais, não é isso? Marido e a mulher conduzem a família. Cada um tem um papel diferente, mas ambos estão na condução da família, cujo cabeça é o pai, é o marido. Um homem e uma mulher namoram, resolvem casar, constitui-se uma família, tem filhos ou não, e a família prossegue para aqueles que têm, e geram
lá no futuro, uma nova família. E assim vai seguindo. E Deus vai dando dons aos homens. Uns têm a qualidade A, B, que vai abençoar a sociedade. E Deus está abençoando a sociedade através das famílias que Ele mesmo criou. Ele conduz, Ele abençoa, assim, a sociedade através de famílias que são conduzidas pelo homem e pela mulher. Similarmente, meus irmãos, Deus abençoa o mundo através da igreja, de uma forma muito mais especial. E como é que Cristo conduz a sua igreja? É disso que nós gostamos de falar nessa noite. Cristo conduz a sua igreja, meus irmãos, para essa igreja ser bênção na humanidade, para ela servi-lo nesta sociedade. Ele conduz a sua igreja e nós vamos pensar como é que Ele faz isso. Ele é o cabeça, Cristo é o cabeça, mas Ele aprove a si mesmo, estabelecendo uma forma de condução dessa igreja para ela cumprir a grande comissão. Então, o ensino que nós gostaríamos de pensar nesta noite não pode ser destilado só desse texto. Nós vamos passar por esse texto em algum momento, mas ele é destilado de vários textos. Mas a essência do ensino desta noite, eu gostaria que você gravasse, é essa. Cristo, Ele resgatou, Ele comissionou e Ele conduz a igreja para servir e ser bênção neste mundo. Vou repetir. Cristo resgatou, comissionou e conduz a sua igreja para servir e ser bênção neste mundo. Cristo, vamos pensar então, Ele resgatou a sua igreja. Como é que Ele fez isso? Nós temos a Escritura a nos dar as imensas provas disso. Cristo veio ao mundo, fez-se um de nós, para salvar o seu povo dos pecados deles. É assim que começa o Evangelho de Mateus, num dos seus versículos. E todo o Evangelho de Mateus é atravessado em Cristo pregando e fazendo a sua obra, para reconciliar o seu povo, para resgatar uma igreja, um povo de propriedade exclusiva dele. Ele haveria de resgatar essa igreja, este povo, esta comunidade dos santos, a igreja ou a eclesia, que são aqueles chamados para fora, para servir ao único e verdadeiro Deus, e ele haveria de fazer isso ao dar a sua própria vida pela igreja. Então, o ponto culminante deste acto do nosso Redentor se dá junto à cruz, e na cruz. Pouco antes de ir para aquela cruz, ele comemorou a Páscoa com seus discípulos. Então, o Evangelho de Mateus, ele nos narra isso, eu não vou ler, mas você deve se lembrar que Mateus está a trabalhar, tanto ele quanto os outros evangelhos, Mateus 26, ele está a trabalhar, a falar nessa narrativa acerca da ceia do Senhor, quando Cristo participou da última Páscoa com seus discípulos, e naquela ocasião ele deixa muito evidente que ele haveria de dar a sua vida para resgatar a sua igreja, para redimi-la, para tornar ela o seu povo exclusivo, o alvo do seu amor. Então ele instituía naquela Páscoa a ceia do Senhor, onde ele avisa os seus discípulos que o seu sangue seria derramado em favor de muitos, que ele haveria de oferecer o seu corpo, o seu próprio corpo para redimir este povo, para resgatar este povo. Então ele fez simbolizar e significar isso através do pão e do vinho, que nós rememoramos a cada ocasião que participamos da ceia. Nós rememoramos aquilo que Cristo fez, o facto de Cristo resgatar a sua igreja com a sua própria vida. E ali, terminada a Páscoa, Cristo vai para o jardim do Getsêmani. Ali ele é traído por um dos seus seguidores, por Judas. E os soldados vêm, aprisionam Jesus como se fosse um malfeitor e o levam para ser julgado pelo Sinédrio, por um concílio judeu. E eles são maus com o nosso Redentor. Jesus Cristo é colocado sob um tribunal falso da liderança do Império Romano. Ele foi levado, como diz o profeta Isaías, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e não abriu a sua boca. Aquele julgamento foi falso contra o nosso Redentor, mas ele não abriu a sua boca, por amor ao seu Pai, por amor à sua igreja. Ele estava a dar a sua vida, por amor a muitos, pela igreja. Cristo resgatou a sua igreja com o seu próprio sangue. E ele enfrenta os soldados que vêm zombar dele, cuspir-lhe a face e feri-lo de muitas formas, por amor à igreja.
ou seja, por amor de mim, por amor de ti. E Cristo então é condenado injustamente e vai para o Calvário, para o Monte da Caveira. E ali ele é crucificado, ele é morto, ele entrega a sua própria vida para a salvação de muitos. Tanto é que naquela mesma ocasião da sua morte, ocorrem conversões. O seu sangue já mostra os efeitos, a operosidade e a eficácia para o qual ele foi derramado. Cristo resgatou a sua igreja, meus irmãos. Cristo resgatou a sua igreja com um preço muito alto. Convém a igreja da presente época, nós, meus irmãos, nos deleitarmos em meditar um bocado de tempo, quiçá semanas, meses, sobre a obra do nosso Redentor Jesus, o quanto Ele amou-nos, ao dar a sua própria vida. E se nos determos somente ali no contexto da Páscoa, do Jardim do Getsemane, o seu julgamento, nós passaremos semanas e semanas, e isso vai nos ensinar, vai nos ajudar a amar mais a Cristo, porque Ele fez tudo aquilo por amor a mim e por amor a você. E todos aqueles que haverão de vir a ser salvos. Cristo, de fato, resgatou a sua igreja. Ele deu a sua vida e ressuscitou da morte para redimir-nos, para nos reconciliar com Deus, o Pai. Ele, de fato, resgatou a sua igreja. E os evangelhos nos deixam isso muito evidente, muito claro. Mas Cristo, então, quando ele morreu, logo então ele ressuscitou, ao terceiro dia. E a narrativa do Evangelho de Mateus, por exemplo, capítulo 28, nos fala o que ele fez com a igreja. Ele convoca os apóstolos, os 12, no caso eram os 11, não é? Para ir a um determinado lugar, sair de Jerusalém e ir até um determinado lugar onde Jesus haveria de dar uma mensagem para eles, que foi a chamada Grande Comissão, narrada nos versos 18 até 20 de Mateus 28. Nós nos lembramos dela, onde Jesus fala para fazer discípulos de todas as nações. Lembramos, né? É curioso aquela mensagem, porque Jesus estava em Jerusalém. Os discípulos também. Jesus morreu lá e ressuscitou lá, não é? E ele ressuscitou lá, ele poderia ter dado a mensagem exatamente ali onde seus discípulos estavam. Não, mas Jesus não quis assim. Ele quis que seus discípulos viajassem lá até a Judéia, cerca de 120 quilômetros, 4 dias de viagem, e empreendessem muito esforço para ouvir a mensagem da Grande Comissão. E eles obedeceram, e os 11 foram. E através da mensagem entregue a eles, foi transmitida para toda a igreja. Eles obedeceram à Grande Comissão. Se eles não obedecessem e viajassem 4 dias e se esforçassem para realizar, muito menos fariam, obedeceriam o conteúdo da Grande Comissão, que não era só para andar 120 quilômetros, mas percorrer a face da terra, para levar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. O terreno é esse. Não tem canto habitável da terra que não seja alvo do nosso Redentor. Ele quer ser conhecido. Ele quer que o seu Evangelho seja pregado em todos os cantos habitáveis dessa terra, meus irmãos. E os discípulos obedeceram, e ele deu então, ele não só então nos resgatou, como dissemos no assunto nosso, do tema de hoje, mas também nos comissionou para ir para o mundo anunciar o Evangelho. E isso é uma palavra muito simples, a gente precisa só pensar um pouquinho mais nela, né? O Evangelho é boa notícia. Os homens precisam, nós precisamos, todo ser humano precisa ouvir a boa notícia. Não tem maior, melhor boa notícia do que esta. Saber que nós podemos ser reconciliados com o Criador deste universo e ter paz com Ele e viver em paz cada dia da nossa existência. E lá no fim dela, encontrar-nos com Ele e gozá-lo para todo sempre. Aliás, a nossa confissão de fé de Westminster faz um resumo muito bem feito, e faz isso através também do catecismo, quando pergunta qual é o fim principal do homem. E nós temos a síntese, né? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar, então nós temos que conhecê-lo para glorificá-lo, e vamos gozá-lo, ter nele prazer. Então a igreja, meus irmãos, foi comissionada pelo nosso Redentor para ir pelo mundo afora, para levar o conhecimento redentor aos homens, a boa notícia de que os homens podem conhecer a Deus, e então, crendo nele, glorificá-lo, e nele ter gozo, ter contentamento, ter prazer. O homem busca prazer na vida, mas o seu maior prazer, a sua maior alegria está em conhecer e deleitar-se no Redentor. E a igreja tem o privilégio de receber essa incumbência, de levar os homens
ao mundo afora, gente de toda raça, língua e nação, essa boa mensagem. Essa boa mensagem. Então a igreja, Cristo resgatou a sua igreja e Cristo a comissionou para, através do evangelho pregado, trazer os homens aos pés do Redentor, para ter prazer no Redentor, glorificá-lo e nele ter prazer. Por isso a grande comissão fala para sair pelo mundo, fazer discípulos, ou seja, que eles venham a submeter-se à disciplina, discípulo à disciplina, submeter-se à disciplina de Cristo, que eles sejam batizados, e um dos aspectos do batismo é que ele venha fazer parte do corpo visível de Cristo e seja cuidado pela igreja. Então, nós temos uma responsabilidade com as pessoas que adentram a igreja, elas precisam ser tratadas e curadas e acolhidas, e elas também precisam ser educadas, elas precisam conhecer tudo. Aí, o terceiro tripé da grande comissão é educá-los, ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho ordenado, não é isso? Então, nós temos a responsabilidade, meus irmãos, de, na grande comissão, ensinar as pessoas tudo quanto Jesus nos ensinou. Que imenso trabalho, nós vamos gastar, investir a nossa vida nisso. Que maravilhosa tarefa é essa, meus irmãos. Todavia, Cristo subiu aos céus, mas antes de subir aos céus, ele deu dons aos homens. E ele comissionou, mediante a sua palavra e o seu Espírito, homens para conduzir a igreja. E homens ordenados por ele. Então, nós temos dois tipos de pessoas que Cristo estabeleceu para governar a sua igreja em seu nome. O primeiro deles são os presbíteros. Não está nesse texto, esse texto de Atos 6, que eu vou investir um pouquinho de tempo nele depois, fala sobre os diáconos. Mas o Senhor estabeleceu também os presbíteros. E cada um destes homens, os diáconos e os presbíteros, tem missões sujeitas à grande comissão e são diferentes. Quando nós vemos a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, eu convido só a lembrar, nós falamos um pouco disso pela manhã, mas observe o capítulo de número 14 de Atos, meus irmãos. Aqui é a segunda vez que a palavra presbítero aparece no Novo Testamento. E desta vez é a primeira vez que se fala da eleição de presbítero. Até então não se falou disso. Então nós vamos lá em Atos, capítulo de número 14, verso 23, quando Paulo volta da primeira viagem missionária, ele com Barnabé, então ele havia pregado durante um bom tempo, 1 ano e meio, 2 a 3 anos, e voltou, e foi passando pelos aqueles locais onde pessoas vieram à fé, e a igreja, ele já chama de igreja, aquele grupo de convertidos já é nomeado de igreja, né? E observe lá, verso 23, e promovendo-os em cada igreja, ou seja, a reunião dos crentes, a assembleia dos crentes, a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E em outro texto, o apóstolo Paulo, antes da sua morte, ele fala aos presbíteros de Éfeso que ele entrega o bastão, por assim dizer, da igreja para os presbíteros, para continuarem a governar a igreja. Mas qual é que é o papel dos presbíteros na igreja? E qual é o papel dos presbíteros relacionado à grande comissão? Bom, tem tudo a ver, meus irmãos. A igreja é governada para cumprir a grande comissão, para glorificar a Deus, para levar a mensagem de reconciliação ao mundo, mas ela precisa ser governada para cumprir essa missão. E, a princípio, nós vemos aqui o papel dos presbíteros. Eles têm um papel muito rico na igreja. Eu confesso que eu custei a perceber acerca da riqueza do papel destes homens, que me inclui, porque eu também sou presbítero. Tenho o presbítero docente e o presbítero regente, não é? Aqueles que administram a igreja. Mas, para nós termos uma ideia da parte do papel dos presbíteros, eu convido-os a abrir a carta de Paulo para um deles, que foi Timóteo. Abra lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo de número 3. Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Eu leio aqui o verso 16 e o 17. Eram tempos difíceis, havia muita corrupção nesses dias em que Timóteo estava a pregar, pastor, presbítero Timóteo. A igreja estava a desenvolver-se e este presbítero estava a governar uma delas. Eram tempos de falsas doutrinas, falsos mestres, e a igreja precisava ser esclarecida sobre isso. Aí já começa a gente ver aqui o papel dos presbíteros. Eram dias difíceis, cristãos precisavam agir de forma certa, ter um pensamento correto. Os últimos dias cheios de males e corrupções, capítulo 3 começa assim. Então, no final do 3,
Verso 16, ele fala da importância da Escritura no ministério do presbítero. Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E no capítulo 4 em diante, ele vai insistir com Timóteo para ele educar a igreja, para falar da palavra, quer seja oportuno ou não, lembrando esses 4 conceitos contidos nas palavras que ele diz no verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, provém de Deus, e ela tem a utilidade de, primeiro, ensinar. Doutrinar é o verbo aqui. É falar sobre os fatos, a verdade acerca de Cristo. Então, os presbíteros, um dos aspectos do seu papel no governo da igreja é ensinar a igreja a verdade acerca de Cristo. O que é que Cristo fez? O que é que Cristo ensinou? Repousa sobre os presbíteros o dever de educar a igreja na verdade, na doutrina verdadeira. Mas ele também fala, toda a Escritura é útil não só para o ensino, mas para a repreensão. É interessante que ela tem um nexo causal aqui direto com a palavra anterior. A repreensão é a ideia de tratar comportamento errado, comportamento que não está de acordo com a doutrina verdadeira. Há muita gente, nós sabemos disso, né, meus irmãos, que tem boa doutrina na mente. Tem boa doutrina na mente, mas a vida, o comportamento, não está de acordo com a doutrina que ele diz crer. Então ele pode ser muito bom de doutrina, de falar, de mencionar doutrina, mas a prática não condiz com a verdade. E no caso, os presbíteros têm o papel de não só corrigir a si mesmos, mas também de repreender a igreja, ou seja, tratar a igreja para que ela viva de acordo com a doutrina. Nós não podemos e nem devemos só falar, nós temos que ter uma vida piedosa, viver de acordo com a doutrina, para podermos exalar o bom perfume de Cristo. O mundo não haverá de ver o Evangelho em nossa vida, se nós somente falarmos o Evangelho. Nós temos que viver também o Evangelho. As pessoas veem o Evangelho em nossa vida, ou não o veem, nas nossas atitudes, ou na falta de nossas atitudes. Aquilo que fazemos precisa ser coerente com aquilo que nós anunciamos em Cristo, pregamos em Cristo. Mas ele também adianta e vai a seguir e fala que ela não só útil para a repreensão, mas também para a correção. A ideia de correção aqui é a ideia de corrigir conceitos errados, ou seja, doutrina errada. É muito comum nós aprendermos coisas de forma errada, não conferindo essa coisa aprendida com a própria Escritura. Então nós precisamos estudar mais a Escritura para entender precisamente o que é que Deus quer da nossa vida, ou o que é que Ele é, qual é o seu ser, o que Ele deseja fazer neste mundo. Então precisamos apurar o nosso conhecimento acerca de Deus. É por isso que, outro texto da Escritura, nós somos encorajados a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Precisamos crescer, não podemos ser como, Paulo fala em Efésios capítulo 4, como crianças, como meninos, né, que andam por um lado, o outro, levados por todo o vento de doutrina. Isso não pode ser. Nós não seremos bons servidores, não cumpriremos a nossa missão maior no mundo, de levar o mundo a conhecer Deus e glorificá-lo e nele ter prazer, se nós formos confusos de doutrina. Nós precisamos então ter a nossa doutrina corrigida. E quem vai fazer? Quem tem esse papel? Os presbíteros, pastor, presbítero, regente e docente. Depois, o texto também nos fala que ela serve para a educação na justiça, nada mais é do que praticar a doutrina verdadeira. Então, olha só, nós somos corrigidos no comportamento errado, que não confere com a doutrina, somos corrigidos pela própria palavra, nos nossos pensamentos equivocados sobre doutrina, e finalmente encorajados a viver de acordo com a doutrina. Aí exalamos o bom perfume de Cristo. Então, quando nós pregamos o Evangelho pelas nações afora, estamos plantando a boa semente. Nem toda pessoa que está pregando o Evangelho mundo afora, meus irmãos, estão a plantar a boa semente. Há muita confusão no campo missionário, porque a doutrina de algumas pessoas são muito confusa, não confere com a Escritura. Então reina a confusão. Reina a confusão. Quando nós somos um povo que tem toda uma base coerente de fé, meus irmãos, uma fé sólida, firme, abençoada, que traz vida, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então aqui nós vemos um pouco do papel destes homens que devem conduzir a igreja, os presbíteros. E disso eu quero encorajar meus irmãos aqui
a nós resgatarmos o nosso amor pelos presbíteros da igreja. Nós precisamos resgatar, meus irmãos, o respeito pelas autoridades. Nós vivemos dias difíceis, não? Vivemos dias difíceis, em que as autoridades são depreciadas dentro da própria casa. Filhos que não respeitam os pais. O Senhor já nos advertiu disso, que seria assim no final dos tempos, não é? Filhos rebeldes contra os seus pais. Depois, crentes que são rebeldes contra os seus líderes. Alunos que são rebeldes contra os seus professores. Homens que se levantam e são rebeldes contra toda autoridade constituída. E toda autoridade constituída está debaixo da autoridade maior, que é Deus. Não há autoridade constituída que não provenha de Deus. Nós precisamos, como igreja, meus irmãos, ser luz desse mundo, e esse é um aspecto importante. Nós precisamos resgatar o nosso bom relacionamento com os nossos líderes e amá-los, porque pesa sobre eles uma tarefa nobre, todavia árdua, exigente, meus irmãos, exigente. E não será estranho se você surpreender teu presbítero, teu pastor chorando às vezes, porque pesa sobre eles uma tarefa muito difícil. É impossível para o homem essa perfeição. Nós não somos perfeitos. Agradou o Senhor colocar à frente da igreja homens, e por si só, dessa declaração, são pessoas imperfeitas. Todos nós somos imperfeitos. Mas agradou a Cristo instituir na igreja presbíteros, para governá-la, para que ela cumpra a sua missão, a grande comissão, ser bênção, ser luz para este mundo. Levar o Evangelho Redentor da boa notícia ao mundo. Mas então não só. Nós falamos também que Cristo instituiu os diáconos. Eu gostaria que você voltasse agora os teus olhos para o livro de Atos, no seu capítulo de número 6. Aqui nós temos a instituição do trabalho diaconal. Nós não tínhamos até então. Nós tínhamos diaconia no Antigo Testamento? Tínhamos. Serviço de ajuda ao próximo? Tínhamos. A palavra diácono aqui no texto é diaconia. Distribuição, a palavra distribuição aqui também é diaconia. Serviço à mesa é diaconia, ou procede da palavra diaconia. Ministério da palavra, ao qual os apóstolos falavam que deveriam se dedicar, também é a palavra diaconia, ou procede do termo diaconia. Nós estamos falando do mesmo assunto, só que são diaconias diferentes. O diácono da palavra e o diácono das mesas. Então, os apóstolos falaram, não é razoável que nós abandonemos a diaconia da palavra, da oração, para servir ou fazer a diaconia das mesas, de ajudar a igreja em outros aspectos. Neste momento da instituição do diácono, nós vemos a igreja num período histórico. Qual que era esse período? Período de crescimento e de crise. A igreja vem crescendo, está cumprida a grande comissão, dada pelo Senhor, no encerramento do livro dos Evangelhos, quando Cristo vai para junto do Pai. Nesse momento, alguns crentes, ou supostamente crentes, querem enganar a igreja, Ananias e Safira. Nós lemos isso no capítulo 5 de Atos. Nós lemos acerca da prisão dos apóstolos e como o anjo do Senhor protegeu os seus servos, libertando-os da prisão. E a igreja está a crescer. Observe, ora, verso 1 do capítulo 6, ora, naqueles dias, nesses dias que eu acabei de descrever sinteticamente, multiplicando-se o número dos discípulos. Como a gente quer isso, não é? A gente, como igreja, quer ver a igreja crescer. Desejamos ardentemente que a igreja cresça, mesmo em tempos de crise, de dificuldades com as quais nós estamos a lidar na atualidade também. Mas é natural que nós queiramos ver a igreja crescer. Ali estava ocorrendo exatamente isso. Só que ocorre outra coisa que nós não queremos que aconteça na igreja, não é? Que vem a seguir quando diz assim, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus por causa da viúva deles, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas da distribuição diária. Então houve uma crise. A gente não quer ver crise na igreja, a gente quer ver essa igreja crescer, e crescer saudavelmente. Só que onde tem o homem é pecador, logo vamos ter problema, não é isso, meus irmãos? Vamos ter dificuldades. Nós estamos a lidar com o pecado todo dia da nossa vida, até a volta do Redentor Jesus. Então nós temos dificuldade na igreja. A harmonia da igreja de Jerusalém foi quebrada. Foi quebrada porque surgiu um problema, uma discussão, uma desarmonia em virtude de uma murmuração levantada por crentes de cultura helênica, que nós chamamos de gregos na atualidade, contra os crentes de cultura judaica.
Por quê? A igreja, naquele período difícil, ela está a crescer, está a organizar-se, ela não está organizada ainda não, mas ela está a lidar com as dinâmicas que surgem, muitas, milhares de pessoas na igreja, e há irmãs que são viúvas, perderam seus maridos, e a igreja então quer socorrê-las. E nesse socorro, havia um desequilíbrio. As viúvas dos crentes hebreus estavam a ser acolhidas, estavam assessoradas, mas as helênicas não. Então, uma crise. E aí que a gente vê o papel do diácono. Ele surge no cenário da igreja para mitigar crises. Olha que lindo isso, meus irmãos. Eu soube que aqui na igreja tem cerca de 11 diáconos, não é? É isso? 11 diáconos. Eu tenho reaprendido o papel do diácono na igreja à luz de Atos. Nós vemos o papel do diácono, e muito bem, ele procurando assessorar tudo que é necessário dentro do momento de culto, porque o culto é o ponto central da vida da igreja, quando a palavra de Deus é pregada. Temos lá o irmão de plantão e outros, não é? Suponho eu aqui, não é? A cuidar, a preservar, para que tudo corra bem no momento de culto. Isso é tremendamente importante, porque segue a orientação que nós temos de Atos 6. Só que é muito mais do que isso o ministério dos diáconos. É muito mais do que isso. Jesus está fazendo muito mais, ele quer fazer muito mais através dos diáconos, assim como quer fazer através dos presbíteros a favor da igreja. Aqui os diáconos foram instituídos para mitigar uma crise, uma desarmonia dentro da igreja, entre crentes, murmurações entre os crentes por causa da má distribuição dos recursos. Então, os apóstolos falaram, olha, não é razoável que nós abandonemos a ênfase na oração e no ensino da palavra, no ministério, na diaconia da palavra, para cuidar desse tema. Então vem a instituição dos diáconos, por meio dos apóstolos de Cristo, eles estão obedecendo ao Redentor, tudo quanto eles fazem de acordo com a vontade do Redentor Jesus Cristo, e ele disse, vamos instituir aqui então, verso 13, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito. Olha, ele começa a dar certas características para os diáconos, que haveriam de servir a noiva de Cristo, a igreja amada, nosso Redentor, para ela cumprir bem a sua missão. Homens não só de boa reputação, mas cheios do Espírito e de sabedoria, e nós vamos encarregá-los dessa tarefa. Aí toda a igreja ficou contente com a proposta, diz a narrativa, eles haveriam de continuar a dedicar-se à oração e ao ministério, ou à diaconia da palavra, verso 4, e diz o verso 5, o padecer agradou a toda a comunidade, todo mundo ficou em paz. A paz foi restabelecida, meus irmãos, com a instituição do ministério diaconal. O Senhor estava abençoando a igreja, agora nesse ponto eu vou dar ênfase, não vou falar tanto aqui dos presbíteros, mas nesse momento dos diáconos. Os presbíteros há muito que falar também, mas aqui os diáconos, Deus estava a trazer paz, equilíbrio novamente à igreja através do ministério diaconal. A igreja ficou em paz, e o texto vai terminar, e crescia a palavra de Deus. E muita gente veio à fé, o número de discípulos multiplicava, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, a igreja resgatou o equilíbrio, a paz, como ouvimos pela manhã o pastor mencionar, e a igreja agora vai continuar a avançar. E qual que foi o elemento mitigador dos problemas? A instituição dos diáconos. Meus irmãos, eu estou craque em andar de Uber, não é? A gente está viemos de Portugal tem uns meses, e não temos automóvel, então a gente lá em São Paulo é Uber para baixo e para cima, não é? Para ganhar tempo e coisa assim. Mas tem os Ubers, ou os carros, não é? Que não estão lá muito bons, não é? Os amortecedores, aquelas coisinhas que vão lá nas rodas, que deveria deixar o carro mais confortável. Então, São Paulo tem muito buraco, então vai estragando os amortecedores, a suspensão fica ruim. Então, viajar num carro nessas condições, você chega no fim. Chegamos em todas as viagens, mas você chega doído, mas dói aqui, dói ali, porque cai no buraco, ele não amortece e vai. E chegamos no destino com alegria, muito mais porque saímos do sofrimento de dentro do Uber. Mas por que sofremos tanto? Porque faltaram os amortecedores, faltou uma boa suspensão, para que as coisas funcionassem bem neste equipamento que nós chamamos
de automóvel. E eu faço aqui uma comparação com o papel dos diáconos na igreja. A igreja pode perseguir sua carreira neste mundo e ser bênção neste mundo, e chegar no fim ao encontro com o Redentor Jesus Cristo, bem, confortavelmente. Mas ela pode chegar lá igualmente, mas só que não chegar lá muito confortável. Chegar lá meio aos trancos e barrancos. Quando nós não temos bons diáconos, diáconos que se dedicam, que amam e servem a causa de Cristo dentro e fora da igreja, a gente vai apresentar esse argumento já. Quando a igreja é destituída de bons líderes com qualidades dadas pela Escritura, e não pelas nossas inclinações pessoais, mas sim exaradas à Escritura, a igreja sofre. A igreja vai chegar, com a graça de Deus, no fim, no dia do casamento com Cristo, nas bodas do Cordeiro. Mas ela chega muito ferida, meus irmãos, porque a gente pode não ter bons diáconos, nem bons presbíteros, bons pastores, bons missionários. Chega lá, à mercê de Deus, porque Deus é quem faz tudo. Mas ela chega ferida, ela pode chegar confortável, não é? Ela pode fazer uma boa viagem, se nós, líderes, fizermos um bom trabalho. E é por isso que eu fico admirado com a Escritura, meus irmãos, porque a Escritura promete bênção para os diáconos que servirem bem a igreja. Você sabia? Ela não fala isso dos pastores não, pastor, mas fala dos diáconos, não é? Ela faz promessas para os diáconos que servirem bem a igreja. Deus, o Filho, promete abençoar você, diácono, se você se dedicar a servir bem a igreja. Mas a igreja tem um papel nessa história, precisa escolher bem os diáconos. Olha o texto. Observe o verso 5. O padecer, eu vou ter que voltar aqui. Aqui, verso 3. Mas, irmãos, escolhei. Irmãos quem? A igreja. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria. Dever da igreja. Responsabilidade da igreja. Precisa escolher bem. É verdade, os presbíteros também caem nisso, viu? Não era isso, pastor? Os presbíteros têm uma lista de qualificações que a Escritura exige dos presbíteros. E é grande, meus irmãos. E a dos diáconos, pensa que acabou aqui? Não acabou, não. Tem outros textos da Escritura que nos mostram que a lista é maior. Não é? Mais exigência que a igreja deve observar na escolha dos seus diáconos. Por quê? Ele vai, como os presbíteros, nada menos do que governar, cuidar da amada do Redentor Jesus, a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus. Aparece poucas vezes essa linguagem na Bíblia, mas ela refere-se à igreja. Nós constituímos juntos a noiva do noivo Jesus. Nós somos nobres, porque nobre é o nosso noivo. Nós somos dignos, porque digníssimo é aquele com quem nós estamos relacionados. E os líderes nossos têm o privilégio, a honra e o grande peso de responsabilidade de conduzir a igreja na grande comissão, bem conduzida, com bom caráter, com qualidades que é apresentada pelo próprio Redentor Jesus, para que essa igreja seja bênção neste mundo. Eu queria chamar a atenção para um pormenor desse texto. Observe aí o verso de número 5. O padecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, um homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, e vai uma lista de 7. É linda a língua grega, meus irmãos. É linda a língua portuguesa também. Só que a língua grega tem um pormenor diferente da nossa língua portuguesa. Na língua grega tem um pormenor assim. Quando a Escritura, Novo Testamento, apresenta para nós uma lista de nomes, os primeiros nomes são os mais importantes. Deus está a dizer para ti assim, ponha atenção nos primeiros nomes. E quando você lê ali, você vê 2 nomes que vão se destacar no decorrer da narrativa. Estevão e Filipe. Então, a Escritura está a nos ensinar, meus irmãos. Deus está a falar para você, põe atenção no diácono Estevão e põe atenção no diácono Filipe. Acabou a narrativa e dizendo que a igreja continua a crescer e desenvolver, imediatamente a narrativa chama a tua atenção para Estevão. Estevão estava lá, verso de número 8, Estevão cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais. O Senhor permitiu que assim acontecesse naquela altura, e levantaram-se pessoas contra Estevão,
para mentir contra Estevão, porque Estevão estava a pregar a Cristo e falar a pessoas de várias culturas e línguas diferentes acerca do Redentor Jesus. E Estevão mostrou-se um homem muito capaz, muito poderoso em palavras e obras, e ele era o diácono da igreja. E ele estava pregando, e aqueles homens maus se levantaram, opondo-se a ele, e então levantaram uma falsa acusação contra ele. Então, no capítulo 7, Estevão levanta-se mais uma vez para fazer a sua apologia, a sua defesa, para mostrar que Cristo, de facto, era o Messias, e que aqueles judeus maus estavam indo contra o Messias. E Estevão foi muito vigoroso, sábio, pregou uma mensagem, fez um discurso de defesa. Olha, todo o capítulo 7, meus irmãos, e ele é enorme. É a defesa extraordinária do diácono Estevão acerca do Redentor Jesus. Ele está fazendo isso fora da igreja, não dentro da igreja. Dentro da igreja é outra coisa, fora da igreja agora ele está falando de Cristo, levando o conhecimento redentor de Cristo aos grupos com os quais os libertos e outros lá, narrado no começo da narrativa, com quem ele estava disputado acerca de Cristo. E ele estava procurando levar os homens à fé, só que aqueles homens manipularam contra ele, mentindo, e o fato é que a narrativa nos diz que Estevão vai morrer e morre. Então o ministério de Estevão, o diácono de Estevão, foi meteórico. Mas esse ministério meteórico, exemplar de Estevão, desperta a igreja. Observe que a narrativa ela é muito dinâmica. Acaba o processo de defesa de Estevão, verso 54, fala da ira, do enfurecimento daqueles homens que rilhavam os dentes contra Estevão e decidem matá-lo, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, diz o verso 55, fitou os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, agora ainda falam mais alto, taparam os ouvidos e unânimes se arremeteram-se contra ele, e o lançaram fora da cidade, e o apedrejaram, e o matam. E o verso 59, apedrejado Estevão, que invocava. Olha como Estevão estava irado. É brincadeira, ele não estava irado. Mas Estevão, que invocava, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Não leve... Olha como esse homem foi imitador de Cristo, meus irmãos. Não leve em consideração a minha morte cruel. Esses homens estão a ser maus. Tem misericórdia deles, Senhor. Eles é que estão em má dificuldade. Eles vão, em outras palavras, encarar o grande tribunal de Cristo no fim da história. Quanto a mim, Senhor, recebe o meu espírito. Está tudo em paz. Isso, meus irmãos, esse exemplo de Estevão gerou na igreja, à luz da narrativa de Atos, um grande encorajamento, porque a narrativa segue assim, verso, sem pular o detalhe de Paulo, né? E Saulo consentia com a morte dele, verso 1 do capítulo 8. Naquele dia, levantou-se perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, menos os apóstolos, toda a igreja, inclusive os diáconos, foram dispersos pela região da Judéia, e sabe, fizeram o quê? Basta olhar o verso 4, entre elementos os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra, cumprindo a grande comissão. Encorajados por quem agora? Pelo exemplo do diácono Estevão, aquele homem cheio de coragem, de fé, de sabedoria, de poder, que encarou a morte de cabeça erguida, com o coração em paz, com o seu Redentor. A igreja viu aquilo. Paulo, aqui nesse momento histórico, o mau homem, consentia, como quer dizer, vamos matar Estevão sim. Mas a igreja agora se espalha e vai pregar para todo lado. E olha como isso, o papel de Estevão foi tão importante. Capítulo 11, mantenha no capítulo 8 aberto, mas vai lá para o capítulo 11, verso 19. Eu mencionei pela manhã este facto. Capítulo 19 de Atos 11 diz assim: então, os que foram dispersos, e a Escritura, meus irmãos, chama a atenção minha e tua para um ponto importante. Por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, o diácono. Se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia foi a maior igreja depois de Jerusalém.
A igreja surge em decorrência daquele evento de Estevão, depois da sua morte, de um homem corajoso, fiel ao Senhor, causa admiração à igreja, de Paulo, e a igreja passa a se espalhar e prega para todo lado, e surge a grande igreja de Antioquia, a maior igreja missionária do Novo Testamento, que vai mandar Paulo, lembra, capítulo 13 de Atos, vai falar desse envio de Paulo e Barnabé para o campo missionário mais de uma vez. E vai apoiar, ajudar Paulo, encorajar Paulo e outros para ir para o campo missionário. Aí nós voltamos ao capítulo 8 de Atos. Nós vemos que o cenário agora muda. Lembra que eu falei que a lista, quando é dada uma lista na língua grega, os primeiros nomes são sempre os mais importantes. E eu disse que Deus chama atenção para 2 nomes. E o primeiro que eu acabei de mostrar foi Estevão. O segundo da lista, lá de Atos 6, é Filipe. E observe então que a narrativa no Atos capítulo 8, verso 4, chama atenção para Filipe. É coerente, meus irmãos, é Deus falar conosco. Não poderia ser diferente. Deus não tem uma mente confusa, nós é que temos. E Ele está a ensinar-nos, olha agora o que eu estou a fazer com Filipe. Lembra, Deus é quem faz. Em nós, através de nós, antes de nós, depois de nós, é sempre Deus que faz. Então agora, Filipe vai lá para Samaria. Olha, deixa eu ler essa narrativa inteiramente. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo até a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Que maravilha! A narrativa do verso 8 termina assim: houve grande alegria naquela cidade. Os samaritanos agora puderam ouvir o evangelho diretamente de um daqueles que faziam parte da igreja. Meus irmãos, que coisa tremenda é essa aqui. Sabe por quê? Porque tem uma outra narrativa do evangelho, que Jesus Cristo foi beber água no poço de Samaria, não foi? Lembra lá da história? Ele foi lá beber água, tal, aparece uma mulher, que era samaritana. E Jesus pediu água para ela, me dá água. E a mulher falou, mas como é que sendo tu judeu, pede água a mim que sou samaritana? Aí tem um aposto lá naquele texto, um destaque dizendo assim, é que os samaritanos não se davam com os judeus. Agora a gente pega aqui o texto da narrativa no presente texto, capítulo 8 de Atos, e descobre o diácono Filipe indo mitigar uma crise que havia entre os samaritanos e os judeus. Não falei lá que os diáconos, um dos seus papéis é mitigar crises na igreja, é ajudar a trazer harmonia para a vida da igreja? E ele vai lá pregar. E entre os samaritanos há conversões, e há alegria, o gozo da salvação. Quem foi o pregador? O mitigador de crise? O diácono Estevão, o diácono Filipe. Isso é lindo, meus irmãos. Depois, Filipe vai mais adiante, ele vai pregar para os gentios. O etíope, lembra do etíope? A narrativa vai lá para o verso de número 26, vai falar do eunuco. E ele vem à fé, e depois Deus o tira, o Espírito Santo o tira dali. Aí nós vamos conhecer a situação de Filipe, numa situação extraordinária, lá no capítulo de número 21 de Atos. Abra capítulo 21 de Atos. Deixa eu ler esse verso, observe aí. Atos 21, verso... Eu vou ler do 7 e mais uns versos à frente. Diz assim, quanto a nós aqui é Lucas, e alguns missionários aqui, se não me trair a memória, a terceira viagem missionária, e tinha um homem chamado Paulo lá. Concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, observe o que a Escritura faz. Ele chama a atenção, o evangelista, que era um dos 7. Que 7? Um dos 7 diáconos. A Bíblia está propositalmente dizendo para vocês, este homem aqui é do diácono, o segundo diácono que eu falei lá para vocês, diz o Senhor para nós. Não falei para você pôr atenção nele, estou usando o diácono Filipe até agora aqui. Mas olha só, meus irmãos, ficamos com ele. O evangelista que era um dos 7, ficamos com ele. Quem ficou, né? Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Tal. Não é? Deixa eu ver onde é que aparece aqui, você vai ver que, verso 11, e vindo ter conosco, eu vou ler o 10, demorando-se ali alguns dias, quer dizer que Filipe acolheu a equipe missionária alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo estava lá na casa de Filipe. Você lembra o que aconteceu em Atos 8?
1, Paulo, que era o Saulo, consentiu com a morte do diácono Estevão. Ou seja, vamos matar Estevão. Como é que você se sente com isso? Como é que eu me sinto com isso? Aparece na minha casa um homem que concordou com a morte do meu colega de ministério. Como é que eu me sinto? Eu sou de carne e osso, mas eu não me sinto nada bem. Eu sou um ser humano pecador, não me sinto nada bem com isso. Alguém que concordou com uma morte tão trágica, cruel, de apedrejamento do meu colega de ministério, eleito pela igreja de Jerusalém para cuidar dela, para conduzi-la em certos aspectos atribuídos pelos apóstolos. Mas Filipe era o crente, meus irmãos, coração de ouro, não é? Gracioso, cheio de graça. E Paulo, no intervalo dos acontecimentos, Atos 9, veio a fé. E Filipe, meus irmãos, agora, já não vê Paulo como um inimigo, mas como irmão, e o acolhe na sua casa. Que coração grandioso teve o diácono Filipe. Que coração grandioso, meus irmãos. Saía pregando para todo lado, e recebe aquele que for inimigo dentro da sua própria casa, e ele fica ali dias a acolher aquele, juntamente com a equipe missionária. Esses homens estavam conduzindo a igreja, meus irmãos, sendo exemplo, encorajamento para a igreja, estão à frente. É isso que os líderes fazem, vão à frente, dando exemplo. Falam e fazem, falam e fazem, falam e fazem. Cristo, meus irmãos, resgatou a sua igreja, comissionou-a com uma missão belíssima, de convocar o mundo, de chamar o mundo a glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ele faz isso mediante a pregação do Evangelho. E atribui a esses líderes o governo dessa igreja que vai sair pelo mundo, pregar aqui em Indaiatuba, nos bairros, lá onde tem a congregação, soube que vai inaugurar o templo lá, que maravilha de ver a igreja, a segunda ou terceira igreja, trabalho que os irmãos venham, mercê de Deus, trabalhando para que isso aconteça, e Deus agindo no meio de vós, meus irmãos. Que bênção, sendo luz e sal aqui em Indaiatuba, que sai suciavance, alastre, não é? Que influencia outras igrejas a agir tal qual os irmãos têm agido, a levar o evangelho para outros lugares, aqui em outros bairros, cidades mais perto, e atravessar as fronteiras, ir para outros países, e levar o evangelho a toda raça, tribo e nação, plantando a boa semente, não a semente ruim, com líderes ruins, mas boa semente. Porque a semente boa dá fruto bom. Temos que cuidar da semente que plantamos, meus irmãos. Que bênção é, meus irmãos. Nós somos colocados neste mundo para servir ao nosso Deus e Redentor e ser bênção nessa terra. E o Senhor está a conduzir-nos, e à frente de nós agradou a Ele colocar servos ordenados, presbíteros e diáconos. E Ele não terceirizou, em nenhum lugar da Escritura eu leio terceirização de tarefa. É nossa. É nossa. Difícil e nobre, mas é nossa tarefa. Então, meus irmãos, vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus, porque Ele colocou a mim e você como igreja neste mundo para a tarefa mais nobre que o mundo pode conhecer, que é conhecer o seu Criador. É sair das suas crises, dos males que incomodam os seus corações, as crises que avassalam as famílias, e encontrar paz, tendo paz com Deus, primeiramente. Porque quando temos paz com Deus, aí nós vamos estabelecer paz com os outros. Marido com mulher, a mulher com o marido, com os filhos, e assim vai alastrando-se. Vamos dar graças a Deus, meus irmãos, pelo privilégio que nós temos de ser tidos pelo nosso Redentor, colocados pelo nosso Redentor, para sermos luz e sal neste mundo. Vamos louvar a Deus pelos nossos líderes, porque a responsabilidade de escolhê-los é nossa como igreja, como crente. Nós somos responsáveis pela escolha boa ou errada, mas nós somos responsáveis. Louvemos a Deus, porque nós temos líderes na igreja. Oremos para que eles sejam líderes fortes, exemplares para nós.
corajosos, crentes, conhecedores de Cristo, conhecedores da palavra de Cristo. E para que nós tenhamos, meus irmãos, para que nós cumpramos bem a nossa missão de levar os homens a glorificar a Deus e conhecê-lo mediante o anúncio do Evangelho, nós podemos resumir tudo, e eu vou aqui para o fim da minha mensagem dessa hora, podemos resumir tudo em uma palavra: relacionamento. Relacionamento. A começar por nós, a igreja. Nós precisamos ter bom relacionamento com o nosso noivo, não é? Um casamento que se preze, a noiva e o noivo precisam se relacionar muito bem. Então nós precisamos, como noiva de Cristo, termos um bom relacionamento com o nosso amado Redentor, conhecê-lo a cada dia mais, amá-lo de todo o nosso coração. Ele nos ama tanto que chegou ao ponto de dar sua vida por nós e cuida de nós até hoje. Então temos que amá-lo mais e conhecê-lo, e quanto mais eu conheço o noivo, mais eu amo. Então detenha-se em conhecê-lo mais, ouça a Escritura, adore-o, venha para a igreja, tenha comunhão com este povo lindo que é o povo de Cristo, a noiva de Cristo. Eu lamento que a internet não permite isso. Eu sei que tem irmãos assistindo a gente, né? Eu já assisti culto via internet, a gente perde tanto, meus irmãos, vocês estão perdendo tanto, porque não tem coisa melhor do que estar no meio da igreja de Cristo, sentar do lado do irmão, sentir o calor, ver o seu sorriso, abraçá-lo, sentir o seu calor, saber que Deus está no meio de nós, falando conosco. Não tem coisa mais maravilhosa do que estar com a família de Cristo juntos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, Salmo 100 e tal. Então, igreja, tenha um bom relacionamento com Cristo, cresça na graça e no conhecimento dele, mas tenha um bom relacionamento com seus líderes, porque pesa sobre ele o cuidado sobre vós, sobre nós. Eles foram instituídos por nosso Redentor para cuidar da noiva dele. Precisamos amar os nossos presbíteros, precisamos amar os nossos diáconos, honrá-los, ajudá-los, socorrê-los, porque eles estão trabalhando a nosso favor, a favor da igreja, para o conforto da igreja, para que a viagem, meus irmãos, não seja ela muito difícil, porque há muita dificuldade nessa viagem, para que ela seja mais confortável, a gente viva bem, obedecendo ao nosso Redentor. Mas isso também é verdadeiro para os líderes. Os nossos líderes, os nossos presbíteros, nós precisamos bem relacionar-nos, é a palavra-chave, o relacionamento, com o nosso Redentor, a quem nós servimos. Precisamos conhecer Cristo, precisamos conhecer a sua palavra. Como é que nós vamos servir o nosso Redentor sem conhecer bem a sua palavra? Há muito líder que não conhece bem a Bíblia, não conhece as doutrinas. Como é que vai doutrinar a igreja sem conhecer a doutrina? Como é que ele vai ajudar a igreja, aconselhar a igreja, se ele não conhece a palavra? Precisa conhecer a palavra. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Paulo encorajou a Timóteo para ele ser fiel à palavra, para ele conhecer a palavra, para ele se instruir na palavra, embora ele tenha tido a avó e a mamãe que o instruiu bem, não é? Na palavra. Mas Paulo encorajou a conhecer bem a palavra. Então nós, oficiais da igreja, precisamos conhecer, nos relacionar bem com o nosso Redentor Jesus, a quem nós servimos, e para a glória dele e a obediência a ele, nós servimos a ele cuidando da igreja. Então nós não devemos só nos relacionar com o nosso Redentor, mas presbíteros e diáconos precisamos relacionar-nos bem com a igreja. Não convém a igreja viver em briga, em crise com seus líderes. Se há erros, precisam ser resolvidos, não é? Para o bem da igreja e para a glória do nosso Redentor, e para que a igreja cumpra bem a sua missão. Sabe por quê? Porque em paz, diz a Escritura, que se semeia o fruto da justiça. É em paz, meus irmãos, que nós vamos plantar a boa semente, com sabedoria, com discernimento, com sólido conhecimento da palavra, com uma sólida prática da palavra, para que o mundo veja a nossa luz e glorifique ao nosso Deus.